Nicolau Maquiavel veio ao mundo em 3 de maio de 1469, no coração pulsante da Itália Central, Florença. Seu pai, Bernardo Maquiavel, era um jurista de renome, profundo conhecedor das leis e apaixonado pela literatura e filosofia clássicas. No entanto, o destino reservou-lhe desafios inesperados. A família Maquiavel tinha laços com a oposição política aos Médici, a poderosa dinastia que dominava Florença. Para piorar, problemas fiscais abalaram sua estabilidade financeira, impedindo Bernardo de exercer a advocacia. Sem alternativa, ele passou a depender dos magros rendimentos de uma propriedade rural, lutando para sustentar a família em meio a dívidas que ameaçavam o futuro do jovem Nicolau. As leis florentinas da época eram implacáveis. Filhos de devedores estavam proibidos de ocupar cargos públicos. Em 1476, novas restrições agravaram a situação, impedindo que herdeiros assumissem propriedade sem antes quitar os débitos pendentes. A mãe de Nicolau, Bartolomea, era uma figura à frente de seu tempo. Criada em uma família abastada, recebeu uma educação rara para mulheres da época, dominando conhecimentos geralmente negados ao sexo feminino. Viúva de um boticário com quem teve uma filha, casou-se com Bernardo e juntos tiveram 4 filhos. Apesar das limitações impostas às mulheres em atividades comerciais, Bartolomea gerenciava negócios com autonomia e dedicava seu tempo livre à música, à leitura e à escrita. O lar onde Nicolau cresceu, uma ampla residência às margens do rio Arno, conhecida como Palazzo Maquiavel, abrigava cerca de 30 pessoas, divididas entre 4 ramos da família. Embora as condições fossem apertadas, os Maquiavel eram uma linhagem tradicional e respeitada em Florença, com fortuna construída no direito, nos negócios e na banca. Nicolau seguiu o caminho traçado por seus antepassados, ingressando nas fileiras da elite profissional florentina, mas foi além. Seu legado intelectual o transformaria no membro mais célebre e controverso de sua estirpe. No entanto, apesar do prestígio familiar e do ambiente cultural efervescente de Florença, então no auge de seu esplendor renascentista, as perspectivas iniciais de Nicolau não eram promissoras. A cidade, um dos epicentros artísticos e intelectuais da Europa medieval, era uma república de fachada, onde o poder real estava nas mãos dos Médici. Sem ocupar cargos oficiais, a família controlava as instituições políticas, como a Signoria, o Conselho Executivo Máximo, liderado pelo Gonfaloneiro da Justiça. Sob sua influência, Florença tornou-se o berço do Renascimento, um movimento que resgatava e reinventava a herança clássica. O símbolo dessa era a majestosa cúpula octogonal da Catedral de Santa Maria del Fiore, obra-prima de Filippo Brunelleschi, concluída em 1436. Em dezembro de 1469, mesmo ano do nascimento de Maquiavel, Lorenzo de Médici, então com apenas 20 anos, assumiu o comando de fato da cidade. Sob seu governo, Florença atingiu novos patamares de grandeza, rendendo-lhe o título de Lorenzo, o Magnífico. Naquele século, o domínio do latim e do grego era essencial para quem almejava uma carreira pública. Bernardo, admirador da antiguidade, sonhava com uma educação clássica para o filho, abrindo-lhe portas no direito, na administração estatal ou até na igreja. Entre 4 e 6 anos, Nicolau aprendeu a ler. Aos 7, iniciou os estudos de latim, mas os planos foram frequentemente interrompidos. Em 1478, uma conspiração fracassada contra os Médici desencadeou um conflito entre Florença e o Papa, que governava vastos territórios na Itália Central. Com as fazendas da família afetadas pela guerra, Bernardo cortou gastos e enviou Nicolau para estudar com Benedetto Ricardini, professor de um primo distante. Em 1479, a peste negra assolou Florença. Bernardo, temendo pelo filho, mandou-o para o campo, enquanto ele próprio ficou na cidade e quase sucumbiu à doença. Recuperado, retomou a educação de Nicolau, que em janeiro de 1480 começou a aprender aritmética com Piero Maria Calandri, um mestre renomado. 2 anos depois, Nicolau e seu irmão mais novo, Totò, foram enviados para estudar com Paulo Sassetti, um sacerdote especializado em gramática. Sob sua tutela, Nicolau mergulhou nos clássicos, analisando obras de Cícero, Virgílio e Lívio. Aprendeu a decifrar suas técnicas retóricas e a traduzir cartas do italiano para o latim, imitando o estilo ciceriano, um treinamento prático para futuros advogados ou servidores públicos. Os textos estudados abordavam questões morais e cívicas, pilares da cultura florentina. Entre 16 e 18 anos, Maquiavel frequentou a universidade, onde assistiu a aulas de eminentes estudiosos sobre as obras mais influentes da antiguidade.
Seu talento literário, aprimorado durante os estudos, começou a render frutos. Em 1492, com a morte de Lorenzo o Magnífico, seus 3 filhos Piero, Giovanni e Giuliano herdaram o poder. Nicolau compôs versos em homenagem a Giuliano, buscando aproximação com os Médici. Porém Piero, o sucessor, revelou-se um líder fraco. Quando Carlos VIII da França invadiu a Itália em 1494, reclamando o reino de Nápoles, Piero capitulou sem resistência, gerando revolta em Florença. Os cidadãos depuseram os Médici, mas a instabilidade abriu espaço para Girolamo Savonarola, um clérigo carismático que conquistou as massas com sermões inflamados. Denunciando a corrupção dos Médici, Savonarola pregava que a invasão francesa era um castigo divino pelos pecados da cidade. Sob sua influência, objetos de luxo, joias, pinturas, livros de poesia e instrumentos musicais foram queimados nas fogueiras das vaidades. Enquanto a família Maquiavel sempre havia sido opositora dos Médici, as tentativas de Nicolau de ganhar seu favor agora pareciam um tiro pela culatra. Sua mãe, Bartolomea, via o futuro do filho se tornar cada vez mais incerto em meio àquelas turbulentas transformações. A morte de Bartolomea em 1496 havia deixado a família Maquiavel à beira do abismo. Com a renda pífia de Bernardo, Nicolau e seu irmão Totó mergulharam em uma pobreza que ameaçava sufocar até mesmo suas ambições. Mas foi justamente nesse período de escassez que o jovem florentino encontrou uma válvula de escape inusitada, a tradução da comédia Andria de Terêncio. Não se tratava, porém, de uma versão fiel ao original latino. Maquiavel, com sua ironia afiada e desrespeito calculado, infundiu na obra piadas vulgares e referências veladas que ridicularizavam Savonarola, um ato de rebeldia intelectual em plena era de fogueiras e condenações. Era como se, entre as linhas de um texto clássico, ele desafiasse o fanatismo que asfixiava Florença. Foi nesse mesmo contexto conturbado que cruzou o caminho de Marcello Adriani, recém-empossado como professor de poesia e retórica na Universidade de Florença desde 1494. Enquanto Savonarola vociferava contra os pecados de estudar os antigos, Adriani defendia justamente o contrário. A sabedoria de Roma e Grécia não era heresia, mas um farol para iluminar os dilemas da República. Sob sua influência, Maquiavel aprendeu que a retórica não servia apenas para adornar discursos. Era uma arma, um instrumento para forjar a liberdade em meio ao caos. A queda de Savonarola, aliás, já se anunciava no horizonte. Quando Carlos VIII, o rei francês que o frade tanto cortejara, assinou um tratado com a Liga de Veneza em 1497 e abandonou a Itália, o profeta ficou à mercê de seus inimigos. A Cúria Romana, ávida por vingança, não perdeu tempo. Florença recebeu um ultimato claro: silenciar Savonarola ou enfrentar a ira papal. Os sinais da cidade eram de exaustão. A signoria cambaleava entre facções e a morte do veterano chanceler Bartolomeu Scala só agravou a instabilidade. Os florentinos, cansados de extremismos, buscavam um nome neutro, alguém que não carregasse a mancha dos Médici nem a sombra de Savonarola. E foi aí que a falta de conexões políticas de Maquiavel, até então um obstáculo, transformou-se em sua maior vantagem. Em fevereiro de 1498, candidatou-se ao cargo de segundo chanceler, responsável pelas relações com as cidades subordinadas e assuntos internos. Embora não tenha logrado êxito, seu mentor Adriani conquistou a primeira chanceleria, um sinal de que os ventos estavam mudando. Mas a tempestade ainda não havia passado. A hesitação da signoria em calar Savonarola custou caro. O Papa Alexandre VI, impaciente, lançou um interdito sobre Florença, ameaçando paralisar a cidade. Temendo o pior, os governantes agiram. Em 23 de maio, o frade foi enforcado na Piazza della Signoria junto a 2 de seus seguidores. A repressão aos seus partidários foi implacável. Com o segundo chanceler em exercício destituído, a vaga precisava ser preenchida, e em 19 de junho de 1498, Nicolau Maquiavel, aos 29 anos, assumiu o posto. Da noite para o dia, o filho de um advogado empobrecido tornará-se uma das figuras centrais do governo florentino. Mas a vitória era amarga. Florença, além de mergulhada em uma crise constitucional, afundava em dívidas devido à guerra interminável. Para piorar, a morte inesperada de Carlos VIII em abril de 1498 jogou a Itália em nova turbulência. Determinados a reconquistar Pisa, que se rebelara 4 anos antes, aproveitando a invasão francesa, os florentinos se viram entre a espada e a parede.
Enquanto seu exército, liderado por Paolo Vitelli, cercava a cidade rebelde, os venezianos, aliados aos irmãos Médici, avançavam pelo nordeste, ameaçando Arezzo. Vitelli foi obrigado a recuar, e a situação se complicou ainda mais quando Luís XII, o novo rei da França, anunciou sua intenção de atacar Milão e reconciliar-se com o Papa e Veneza. Florença, outrora aliada dos franceses, agora corria o risco de ficar isolada. Maquiavel, embora tecnicamente responsável apenas por assuntos internos, sabia que seu papel não se limitava a papéis e decretos. Seus antecessores no cargo haviam agido como diplomatas, e ele não pretendia ser diferente. Em março de 1499, foi enviado em missão para negociar com um capitão mercenário que se recusava a lutar. Cumpriu a tarefa com precisão, demonstrando que Florença não cederia a chantagens. Mas os desafios só aumentavam. Em abril, uma oferta de paz veneziana foi rejeitada tanto por Florença quanto por Pisa, um sinal de que os venezianos, mais interessados em conter os otomanos a leste, queriam se retirar da guerra. A Signoria então ordenou um novo assalto a Pisa. Maquiavel compilou um relatório com a opinião dos generais. A cidade só cairia com um ataque frontal. No entanto, seu próximo teste seria menos bem-sucedido. Em julho, tentou negociar com Caterina Sforza, a temível senhora de Forlì, aliada tanto de Florença quanto de Milão, mas pressionada a escolher um lado. Voltou de mãos vazias. A situação se agravou quando, no final daquele mês, tropas francesas invadiram a Itália e atacaram Milão, forçando Florença a reafirmar sua lealdade a Luís XII. O cerco a Pisa, retomado em agosto, começou bem. As muralhas foram rompidas. Mas o comandante Vitelli, em vez de aproveitar a brecha, hesitou, acampando sob os muros da cidade. A malária dizimou as tropas florentinas e os pisanos recuperados resistiram. A Signoria, furiosa, enviou reforços que Vitelli ignorou, levantando o cerco antes mesmo que chegassem. Quando cartas interceptadas revelaram que Vitelli conspirava com Milão, seu destino estava selado. Maquiavel, convencido de sua traição, aprovou sua execução em 1º de outubro. Mas o desastre em Pisa não terminara. No início de 1500, a Signoria, desesperada, pediu ajuda militar a Luís XII. Quando 4.000 mercenários suíços chegaram na primavera, recusaram-se a combater. Coube a Maquiavel tentar convencê-los, sem sucesso. Em julho, os suíços se amotinaram, sequestrando um comissário florentino e exigindo pagamento sob ameaça de morte. Florença não cedeu. Os mercenários, diante da resistência, recuaram e partiram, deixando o exército florentino incapaz de manter o cerco. O fracasso foi um golpe duplo. Pisa permaneceu livre e a aliança com a França ruía. Luís XII, irritado, culpava Florença pela inépcia militar. A Signoria, por sua vez, acusava os franceses de abandono. Maquiavel mais uma vez foi enviado à corte francesa, desta vez para defender a versão florentina. Os suíços haviam conspirado com os pisanos, e Florença se recusava a pagar pelos soldados amotinados. Nas audiências com o rei e seu conselheiro, o cardeal Jorge de Amboise, em agosto e setembro, os enviados florentinos lutaram para fazer valer seu argumento. Mas Luís XII era intransigente. Os 38.000 francos devidos à coroa deveriam ser pagos. Sem autoridade para negociar, Maquiavel só podia escrever a Signoria implorando por instruções, e por um embaixador permanente em solo francês. A situação era clara: sem uma saída diplomática, Florença estaria à mercê dos caprichos de um rei que já não via utilidade em sua aliança. A realidade era cruel. Não restava alternativa senão ceder a Luís XII e preservar, a qualquer custo, a frágil aliança com a França. Mas Florença, já asfixiada por uma crise financeira, resistia até a ideia de enviar um embaixador permanente, um luxo que a cidade não podia mais se dar. O perigo, no entanto, não vinha apenas da dívida ou da intransigência do rei. Do leste, uma sombra ainda mais ameaçadora se estendia sobre a Toscana. César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, havia conquistado Faenza e Imola na Romanha e agora avançava como uma lâmina sobre os territórios florentinos. Seu exército disciplinado e implacável era a encarnação do medo que a Signoria tanto temia. Luís XII, por sua vez, não permaneceu indiferente à ascensão de Borgia. Alarmado com a expansão do Duque de Valentinois, o rei francês prometeu a Maquiavel apoio militar caso o ambicioso filho do Papa ousasse atacar Florença ou Bolonha. Era uma trégua tática, um sinal de que a França ainda via utilidade na República Toscana, mas a um preço. Em dezembro de 1500, a Signoria, pressionada, desembolsou 10.000 ducados como adiantamento, enquanto aguardava a chegada do novo embaixador florentino em solo francês.
Maquiavel, finalmente liberado de sua missão temporária, pôde regressar a Florença em maio de 1501, mas a tranquilidade duraria pouco. O acordo com Luís XII seguia sem assinatura quando Borgia, em um movimento calculado, invadiu o território florentino. A cidade, agora encurralada, viu-se obrigada a negociar com o próprio demônio. O duque não escondeu suas intenções. Exigiu ser nomeado capitão-geral de Florença, com um salário anual de 36.000 ducados, além da restauração dos Médici, uma afronta direta à República. A signoria, furiosa mas impotente, teve de engolir o orgulho. Com um exército de 10.000 homens às portas da cidade, não havia espaço para heroísmo. As negociações arrastaram-se e Borgia, em um gesto de falsa generosidade, abandonou a exigência de devolver o poder aos Médici, mas manteve o título de capitão-geral, mesmo sabendo que Florença não tinha como pagá-lo. Foi então que, em maio de 1501, uma virada inesperada, Maquiavel soube que Luís XII havia ordenado a Borgia que se retirasse imediatamente dos domínios florentinos. E como se o destino quisesse provar que a sorte ainda sorria para a República, no dia 26 do mesmo mês chegou a notícia que eletrizou a signoria. 30.000 soldados franceses marchavam em direção a Nápoles, atravessando a Toscana. A presença daquele exército foi suficiente. Borgia, sem condições de enfrentar os franceses, recuou sem ter arrecadado um único florim de Florença. Mas a vitória foi efêmera. Enquanto a cidade comemorava sua salvação temporária, Maquiavel foi enviado a Pistoia, onde uma guerra civil latente ameaçava explodir. Por meses, ele e os representantes florentinos tentaram, sem sucesso, conter as facções rivais. Até que, em outubro, a violência irrompeu. A signoria, temendo que os pistoienses unidos se voltassem contra Florença, nomeou Maquiavel comissário-geral adjunto com ordens expressas: restaurar a paz a qualquer custo e garantir que a cidade rebelada não escapasse do controle florentino. Em apenas 2 dias, com uma combinação de diplomacia e firmeza, ele conseguiu o que parecia impossível: um cessar-fogo em 20 de outubro. Pistoia foi subjugada e a posição de Florença momentaneamente fortalecida. Enquanto a política consumia suas energias, a vida pessoal de Maquiavel ganhou um raro momento de luz. Em agosto de 1501, aos 32 anos, ele desposou Marietta Corsini, uma jovem de 20, pertencente a uma família muito mais abastada que a sua. Embora o casamento tivesse sido provavelmente arranjado, tornou-se uma união afetuosa. Marietta, além de administrar as propriedades do marido durante suas ausências, seria seu porto seguro nos anos turbulentos que viriam. No entanto, a calma era ilusória. Após ajudar Luís XII a conquistar Nápoles, Borgia voltou seu olhar para o norte, determinado a expandir seu recém-criado ducado da Romanha. E como se não bastasse, rumores sinistros circularam. Giuliano de Médici teria oferecido 70.000 ducados à França em troca do retorno de sua família ao poder em Florença. A signoria, em pânico, não teve escolha. Em abril de 1502, concordou em pagar a Luís XII a exorbitante soma de 150.000 ducados em troca de proteção francesa. Fortalecidos por esse acordo, os florentinos intensificaram o cerco a Pisa, apenas para receberem um golpe ainda mais cruel. Arezzo, estratégica e simbólica, havia caído nas mãos de Vitelluso Vitelli, irmão do mercenário executado por Florença anos antes. E como se o destino quisesse zombar da República, Piero de Médici foi recebido em Arezzo com festas, como um libertador. O fantasma do passado havia retornado. A signoria, desesperada, enviou Maquiavel e Francesco Soderini para negociar diretamente com Borgia em Urbino. As conversas começaram mal. O duque, com seu sorriso cortante, lembrou aos florentinos de sua fraqueza militar e política, ameaçando restaurar os Médici se suas demandas não fossem atendidas. Mas, enquanto Borgia se gabava de seu poder, Luís XII já liderava um exército em direção à Itália, pronto para defender Florença. O duque, percebendo que sua posição não era tão inabalável, moderou o tom. Os florentinos, agora com a França ao seu lado, romperam as negociações. Maquiavel, porém, advertiu: subestimar Borgia seria um erro fatal. E a crise em Arezzo provou que ele tinha razão. Para evitar novos desastres, a signoria promoveu uma reforma constitucional. O Gonfaloniere di Giustizia, até então uma figura rotativa com mandato de apenas 2 meses, foi substituído por um cargo vitalício. A escolha recaiu sobre Piero Soderini, diplomata experiente e irmão de Francesco, um sinal de que Florença buscava estabilidade em tempos de tempestade. Enquanto isso, Borgia, astuto como sempre, reparava suas relações com Luís XII em Milão, culpando Vitelli e seus mercenários pelas agressões contra Florença.
Até o início de 1502 havia não só reconquistado a confiança do rei como obtido sua bênção para atacar Bolonha. Os mercenários traídos furiosos conspiraram contra ele e ofereceram a Florença uma aliança. Era a chance de virar o jogo. Maquiavel foi enviado a Imola em outubro, com ordens de negociar com Borgia a partir de uma posição de força. No início, o duque mostrou-se disposto a ajudar Florença a recuperar Pisa e Arezzo, mas conforme as semanas passavam, sua posição endurecia. Os mercenários rebeldes e Bolonha, seus novos aliados, propuseram que ele abandonasse a campanha contra a cidade e voltasse suas armas contra Florença. Maquiavel, percebendo o perigo, escreveu à Signoria: era preciso fechar um acordo agora. Quando finalmente recebeu autorização, no final de outubro, já era tarde. Borgia estava em negociações avançadas com os rebeldes. Em dezembro, o acordo foi selado, sem a participação de Florença. Maquiavel, frustrado, pediu para retornar. A resposta foi um não seco. Ele deveria acompanhar Borgia em sua campanha. Quando o duque deixou Imola no dia 10, rumo a um encontro com os capitães mercenários que havia recontratado, Maquiavel soube de uma notícia que, ao mesmo tempo, o aliviou e o aterrorizou: Borgia não atacaria Florença. Por enquanto. Mas a ameaça permanecia. Depois de restaurar sua autoridade sobre a Romanha, nada impediria que ele voltasse suas armas contra a República. E Maquiavel, mais do que ninguém, sabia que a sorte de Florença pendia por um fio. No final de dezembro, César Borgia desferiu um golpe que ecoaria como um aviso a todos os seus inimigos. Os capitães mercenários que ousaram desafiá-lo foram presos e executados nos dias seguintes, um a um. Não foi apenas um ato de vingança, mas uma demonstração calculada de poder, uma mensagem clara de que a traição não seria tolerada e que a Romanha, agora, curvava-se a um único senhor. A notícia chegou a Florença como um trovão distante, mas suficiente para sacudir a Sínora. Finalmente convencidos de que a ameaça era real, os governantes florentinos cederam. O embaixador especial seria enviado à Romanha. E Maquiavel, após meses de tensão e negociações extenuantes, recebeu permissão para retornar a Florença em janeiro de 1503. Não que suas missões tivessem sido um triunfo absoluto. Borgia não cedera em tudo que Florença desejava, mas Maquiavel voltava para casa não como um derrotado, e sim como um diplomata forjado no fogo das intrigas. Seu prestígio entre as figuras políticas da cidade, especialmente junto a Piero Soderini, o Gonfaloniere, garantiu-lhe um retorno imediato ao cargo de segundo chanceler, e não demoraria para que suas habilidades fossem postas à prova novamente. Em março, Soderini o convocou para um desafio delicado: convencer o povo florentino a aceitar novos impostos destinados a financiar um exército mais poderoso. Maquiavel não hesitou. Em um discurso que seria proferido no dia 28, ele teceu um argumento implacável. Florença não poderia mais depender da sorte ou da boa vontade de homens como Luís XII ou César Borgia. A história provara que as alianças eram tão voláteis quanto o vento, e quem não se preparasse para a tempestade seria arrastado por ela. A cidade precisava de forças próprias, não apenas para negociar em pé de igualdade, mas para enfrentar qualquer ameaça que surgisse no horizonte. Quando Soderini pronunciou as palavras de Maquiavel, a resposta foi unânime: o povo aceitou o fardo dos novos tributos. E com isso Maquiavel consolidou-se como um dos principais conselheiros do Gonfaloniere. Mas a tranquilidade duraria pouco. Em abril de 1503, as relações entre França e os Borgia ruíram de vez. O Papa Alexandre VI, sempre astuto, começou a articular uma liga antifrancesa, oferecendo a Florença o reconhecimento das fronteiras com a Romanha em troca de seu apoio. A tentação era grande, mas a cidade não poderia abandonar Luís XII tão facilmente, especialmente com o exército francês a caminho da Toscana. Maquiavel, que conhecia Borgia como poucos, advertiu seus superiores: subestimá-lo seria um erro fatal. Em agosto redigiu um relatório detalhado sobre como o duque havia esmagado a rebelião de seus capitães, destacando não apenas sua brutal eficiência, mas a armadilha genial que armara para Vitelli e seus cúmplices. Enquanto isso, outro espectro assombrava Florença, Arezzo. Se a cidade se revoltasse novamente e se aliasse a Borgia, as consequências seriam catastróficas. Maquiavel, inspirando-se nos exemplos da Roma antiga, argumentou que a clemência moderada de Florença só havia incentivado novas traições. Era a hora de escolher. Ou a cidade rebelada seria tratada com uma bondade que a envergonhasse, ou com uma punição tão severa que servisse de exemplo para todos. Ele propôs um ataque preventivo, mas a Sínora, temerosa de provocar justamente o que queria evitar, recuou. O destino, no entanto, interveio.
A chegada de um exército francês rumo a Nápoles desviou a atenção de Borgia, mas não trouxe o alívio esperado. Os franceses, ocupados com suas próprias batalhas, não podiam enviar reforços a Florença. E então, na noite de 18 de agosto, a notícia bombástica: o Papa Alexandre VI morrera, possivelmente envenenado durante um jantar com um de seus cardeais. César Borgia, que também adoeceu na mesma refeição, correu para Roma, determinado a manipular a eleição do novo pontífice a seu favor. Maquiavel foi enviado para observar o conclave. No dia 31 de outubro, o cardeal Giuliano della Rovere foi eleito por unanimidade, adotando o nome de Júlio II. Florença celebrou a escolha, mas Maquiavel manteve-se cético. Promessas feitas em conclaves eram tão frágeis quanto o vidro. Sua desconfiança provou-se justificada quando, em novembro, as tropas venezianas tomaram Imola e ameaçaram engolir toda a Romanha. Borgia, furioso ao ver seu ducado nas mãos de Veneza, começou a agir de forma errática, duvidando que Júlio II cumprisse suas promessas. Até que, no final daquele mês, o Papa ordenou sua prisão. Em poucos meses, César Borgia era um prisioneiro na Espanha, seu império desmoronado. A queda de Borgia deveria ter trazido alívio, mas os ventos da guerra sopravam de outras direções. Em maio de 1503, Nápoles caíra nas mãos de Gonzalo Fernandes de Córdoba, o temido Gran Capitã a serviço da Espanha. Em dezembro, o exército francês enviado para reconquistá-la foi esmagado, deixando a França enfraquecida e Florença exposta. Agora, a cidade enfrentava ameaças em todas as frentes. Os espanhóis ao sul, os venezianos a leste e pairando sobretudo, a sombra do imperador Maximiliano I, cujo império abarcava a Alemanha e já havia estendido seus tentáculos sobre a Itália setentrional. Se Maximiliano decidisse marchar sobre Roma, como seus antecessores, Florença não poderia contar com a proteção francesa. Em janeiro de 1504, Maquiavel foi enviado à França para negociar com Luís XII. O rei prometeu paz com Espanha e o Império, jurando apoiar Florença contra Veneza, mas as cláusulas do Tratado Franco-Espanhol revelaram a cruel verdade. Veneza agora estava sob proteção espanhola. Maquiavel voltou a Florença em março, amargurado. Sua missão fora em vão. Enquanto a cidade se preparava para a guerra, Gonzalo de Córdoba fez seu próximo movimento. Em maio enviou um destacamento a Pisa e declarou a cidade sob proteção do rei Fernando de Aragão, uma provocação clara. Florença, no entanto, não se dobrou. Quando a estátua de David, esculpida por Michelangelo, foi erguida na Piazza della Signoria em 14 de maio, os florentinos viram nela mais do que arte. Um símbolo de desafio, a prova de que, mesmo diante de gigantes, a República não se renderia. Determinados a reconquistar Pisa antes que os aragoneses chegassem em força, os florentinos conceberam um plano audacioso: construir 2 canais para desviar o rio Arno, secar o porto de Pisa e cortar seu suprimento por mar. Maquiavel foi encarregado de supervisionar a obra, mas logo percebeu as falhas no projeto original. Propôs então uma alternativa sugerida por Leonardo da Vinci. Porém, até setembro, a empreitada foi abandonada. Piero Soderini, que apostara tudo naqueles canais, saiu do episódio com sua autoridade abalada. Nos primeiros meses de 1505, Maquiavel dedicou-se a reforçar o poder de Soderini, mas o fantasma de um retorno dos Médici pairava sobre a cidade, especialmente se Florença fosse derrotada pelos aragoneses. Até que, em 17 de agosto, o exército florentino enfrentou as forças de Bartolomeu de Alviano, um comandante a serviço de Aragão. 3.000 homens de cada lado travaram uma batalha feroz, e após horas de combate sangrento, foram os florentinos que saíram vitoriosos. O triunfo reacendeu a esperança. Soderini e Assínoria decidiram lançar um novo assalto a Pisa, e Maquiavel foi fundamental nos preparativos. A campanha começou bem, e a queda da cidade parecia iminente, até que as divisões entre os comandantes florentinos arruinaram tudo. Em meados de setembro, o exército recuou, derrotado não pelos inimigos, mas por sua própria desunião. E com a chegada de mais reforços espanhóis, a situação de Florença tornava-se cada vez mais precária. Mais um revés militar, e o peso da derrota recaiu sobre os ombros de Soderini. O Grande Conselho, já exausto pelas sucessivas campanhas malogradas, recusou-se a aprovar novos impostos para sustentar a guerra. Florença, asfixiada pela escassez de homens e recursos, via-se à beira do colapso. Foi então que Maquiavel apresentou a solução que mudaria o curso da história: ressuscitar a milícia cidadã, um exército formado não por mercenários, mas pelos próprios filhos da Toscana. Soderini, sem alternativas, aceitou.
Com uma determinação que só os homens movidos por uma causa maior possuem, Maquiavel lançou-se ao campo. Percorreu as vilas e os burgos rurais, recrutando entre camponeses e artesãos aqueles dispostos a pegarem armas pela pátria. Não eram soldados profissionais, mas homens cujos corações batiam pelo mesmo ideal, a liberdade de Florença. Em 15 de fevereiro de 1506, 400 desses recrutas desfilavam pelas ruas da cidade, recebidos com aclamação popular. O povo via neles não apenas uma força militar, mas o renascimento da própria república. Maquiavel, embora ainda sem o aval oficial do Grande Conselho, era celebrado como o arquiteto dessa nova esperança. Mas os ventos da política sopravam em outra direção. No verão daquele ano, o Papa Júlio II, ávido por restaurar o domínio papal na Romanha, exigiu o apoio florentino para sua campanha. Maquiavel foi enviado a Roma para negociar, mas Júlio, impaciente, avançou sem esperar. Entre setembro e outubro, o secretário acompanhou o pontífice em sua marcha triunfal. Perugia caiu, Giampaolo Baglioni, outrora aliado de Florença, depois traidor, foi deposto. O sucesso papal em Perugia reverberou em Florença, que finalmente cedeu e enviou as tropas solicitadas. Bolonha, a joia cobiçada, foi tomada em 1º de novembro. Maquiavel voltou para casa com uma admiração renovada pelo Papa guerreiro, cuja audácia em campo contrastava com a hesitação dos líderes florentinos. Inspirado por Júlio II, Maquiavel dedicou o resto do ano a transformar sua milícia em um instrumento de força. Em dezembro, com 5.000 homens sob seu comando, viu seu projeto ser finalmente sancionado pelo Grande Conselho. Foi nomeado supervisor das operações militares, um homem sem experiência em batalhas, mas com uma visão que nenhum general mercenário poderia igualar. Nos primeiros meses de 1507, organizou, treinou e disciplinou aqueles que até pouco tempo antes eram apenas camponeses. Em semanas, destacamentos já realizavam incursões pela zona rural, queimando colheitas e cortando suprimentos dos inimigos. Enquanto isso, a diplomacia florentina tentava, sem sucesso, garantir o apoio da França ou de Aragão contra Pisa. Rumores de que o imperador Maximiliano preparava uma nova campanha na Itália obrigaram Florença a considerar uma aproximação perigosa. Em dezembro de 1507, Maquiavel foi enviado para auxiliar o embaixador Francesco Vettori nas negociações com o imperador. Só em janeiro conseguiu alcançar a corte imperial em Bolzano, e o que encontrou foi o caos. A inépcia de Vettori e as comunicações truncadas com Florença fizeram as tratativas desmoronarem. Maximiliano exigia somas que a República não podia pagar. Florença, em troca, pedia apoio militar que o imperador não estava disposto a dar. O inesperado, porém, estava por vir. Maximiliano declarou guerra a Veneza, surpreendendo a todos. Embora suas tropas inicialmente avançassem, em junho de 1508 foram derrotadas, forçando-o a assinar uma trégua e retirar-se da Itália. Florença, livre da ameaça imperial, respirou aliviada, e Maquiavel voltou para casa, consciente de que a República havia escapado de um desastre diplomático. Em julho, seu foco voltou-se novamente para a milícia. Soderini, convencido de que o momento era propício, ordenou um novo cerco a Pisa. Maquiavel mobilizou suas tropas, enviando-as para devastar o campo pisano, queimar plantações e arruinar a colheita. Sem um comandante designado, foi ele próprio quem liderou os raids, provando que a estratégia podia ser tão letal quanto a espada. Até novembro, Pisa já sentia a fome apertar suas gargantas. O cenário político, no entanto, complicava-se. A Liga de Cambrai, formada por Maximiliano, Luís XII, Fernando de Aragão e Júlio II, havia esmagado Veneza em 1509. Florença, aliada à França, prometeu 50.000 florins a Luís e Aragão em troca de apoio contra Pisa. Maquiavel, incansável, percorreu os acampamentos florentinos nos primeiros meses do ano, garantindo que o exército sitiante não faltasse com víveres nem munição. Em 20 de maio, os pisanos, exaustos, ofereceram a rendição. Em 8 de junho de 1509, após 15 anos de guerra, Maquiavel marchava à frente de sua milícia quando as autoridades florentinas finalmente tomaram posse de Pisa. A vitória consolidou Soderini no poder, mas as sombras do passado já se moviam. Desde a morte de Piero de Médici em 1503, o cardeal Giovanni, futuro Papa Leão X, tramava o retorno da família ao controle de Florença. Enquanto a Liga de Cambrai celebrava suas conquistas, as divisões entre seus membros começavam a aparecer. Veneza, embora abalada, contra-atacava. Luís XII e Maximiliano discutiam sobre os despojos do norte da Itália. Júlio II, tendo alcançado seus objetivos na Romanha, agora temia tanto os venezianos quanto a crescente influência francesa.
Em fevereiro de 1510, o Papa rompeu com a Liga e aliou-se a Veneza. Para Florença, a traição era um golpe mortal, pior ainda porque Júlio II havia sido conquistado pela causa dos Médici. Em junho, Maquiavel foi enviado à França com uma missão impossível: convencer Luís XII a manter a aliança com Maximiliano e evitar um rombo com o Papa. O rei, no entanto, exigia que Florença se juntasse a ele contra Júlio. Com sua habilidade diplomática, Maquiavel conseguiu persuadi-lo de que a neutralidade florentina era do interesse francês, evitar a fúria do Papa sem perder o apoio de Luís. De volta a Florença em setembro, recebeu a ordem de recrutar 500 cavaleiros para a milícia, caso a guerra contra o Papa se tornasse inevitável. O inverno trouxe uma trégua, mas a calma era ilusória. Em 1511, Luís XII anunciou sua intenção de convocar um concílio geral em Pisa para depor Júlio II. Maquiavel tentou dissuadi-lo, mas o rei era irredutível. Em 5 de outubro, o Papa, aliado a Aragão e Veneza, formou a Liga Santa contra a França, e Florença ficou à mercê do furacão. O concílio começou em novembro, mas durou pouco. A hostilidade local forçou sua transferência para Milão. Florença, leal à França, comemorou a vitória em Ravenna, em 11 de abril de 1512, quando as tropas francesas esmagaram o exército papal e capturaram Giovanni de Médici, legado pontifício. Parecia que o fantasma dos Médici havia sido banido para sempre. Mas o destino é cruel com os vitoriosos. Nos 3 meses seguintes, a Liga Santa contra-atacou com fúria. Os exércitos franceses, esticados além do limite, não resistiram. Em julho foram expulsos da Itália. Florença, abandonada, ficou à mercê de seus inimigos. Apesar dos esforços desesperados de Soderini e Maquiavel para mobilizar a milícia, o avanço das tropas papais foi implacável. Em agosto, o Gonfalonieri renunciou. Em 1º de setembro, Giuliano de Médici adentrou Florença sem resistência. A vitória da Liga Santa não bastou para garantir a estabilidade dos Médici. Giuliano, recém-restaurado ao poder, sabia que governava sobre cinzas. Sua posição era frágil, e cada decisão precisava ser calculada para evitar que a cidade, ainda ferida pelas divisões, se voltasse contra ele. Em um gesto de astúcia política, buscou conciliar os moderados e até mesmo os antigos apoiadores de Soderini, oferecendo cargos e promessas de clemência. Até Maquiavel, o antigo secretário da República, curvou-se à nova ordem. Em suas cartas, os elogios aos Médici fluíam como mel, mas eram palavras estratégicas, não de lealdade, e sim de sobrevivência. Mas a facção radical pró-Médici não tinha paciência para meias medidas. Em 7 de novembro, o golpe foi desferido. Maquiavel foi destituído de seus cargos. O pior ainda estava por vir. Em fevereiro de 1513, uma conspiração contra os Médici foi descoberta, e seu nome apareceu entre os suspeitos. Preso, acusado de traição, ele só seria libertado mediante o pagamento de 1000 florins, uma fortuna que não possuía. A sorte, no entanto, o interveio. No dia 21 de fevereiro, o Papa Júlio II morreu. Seu sucessor, o cardeal Giovanni de Médici, ascendeu ao trono pontifício como Leão X. Com os Médici agora intocáveis, Giuliano decretou uma anistia geral. Em 11 de março, Maquiavel deixou sua cela livre, mas marcado. De volta à luz, seu primeiro instinto foi reconquistar o que perderá. Escreveu a Giuliano, suplicou a Leão X por intermédio de amigos em Roma. Todas as portas permaneceram fechadas. Derrotado, retirou-se para uma propriedade rural ao sul de Florença, onde a paisagem toscana oferecia pouco consolo. Mas mesmo no exílio sua mente não descansava. Mantinha correspondência com Francesco Vettori, o embaixador florentino em Roma, analisando cada virada do tabuleiro político, a desintegração da Liga Santa, quando Maximiliano e o falecido Júlio II voltaram-se contra Veneza, a trégua entre Fernando de Aragão e Luís XII, que deu aos franceses a chance de reconquistar Milão. Em maio, um exército francês invadiu a Itália e por um momento pareceu invencível, até ser esmagado por 8.000 mercenários suíços a serviço da Liga. Maquiavel, sempre o estrategista, sugeriu a Vettori como o Papa deveria agir, talvez na esperança de que suas palavras chegassem aos ouvidos certos. Mas nenhuma oferta de emprego veio. Foi no silêncio do campo, longe das intrigas do palácio, que nasceu sua obra mais famosa. O Príncipe não foi escrito como um manifesto de revolta, mas como uma oferta, um presente envenenado de sabedoria para quem soubesse lê-lo. Maquiavel não mencionava os Médici diretamente, mas cada linha era um conselho disfarçado. Como um príncipe que ascende pelo favor da fortuna pode consolidar seu poder. Rompendo com a tradição que pregava a virtude como caminho para a estabilidade, ele argumentava que no mundo real,
Os governantes piedosos eram devorados por lobos. A audácia, não a moral, garantia a sobrevivência. César Borgia, o carrasco implacável, era seu exemplo vivo. Para enfrentar ameaças externas, um príncipe precisava de um exército próprio, não de mercenários traidores. E para dominar as facções internas, melhor ser temido do que amado, uma máxima que ecoaria como um escândalo pelos séculos seguintes. Em janeiro de 1514, enviou um rascunho inacabado a Vettori, que ficou impressionado. Nos meses seguintes refinou o texto, insinuando entre as linhas que um príncipe sábio precisaria de servidores hábeis, como ele próprio. Mas enquanto polia suas palavras, a vida seguia seu curso. Troca cartas com Vettori não só sobre política, mas sobre paixões proibidas, suas aventuras com mulheres, seus desejos por jovens rapazes, um hábito sombrio herdado da antiguidade e tolerado entre os homens do Renascimento. Em junho, uma notícia o atingiu como um golpe. Os Médici não tinham interesse nele nem em seu livro. O inverno de 1514 trouxe um vislumbre de esperança. Vettori escreveu em nome do cardeal Júlio de Médici, primo do Papa, pedindo seu conselho. Leão X deveria aliar-se à França ou à Espanha e ao Império. Maquiavel não hesitou. A França, previu, sairia vitoriosa, e se o Papa apostasse no cavalo errado, Luís XII poderia tentá-lo depor. Sua análise foi bem recebida, mas não suficiente para reabrir as portas do poder. Quando Luís morreu em janeiro de 1515, seu sucessor, Francisco I, retomou a campanha por Milão. Em julho, as tropas francesas avançaram, só para serem surpreendidas em Marignano pelos suíços, até que os venezianos chegaram, virando a batalha a favor de Francisco. Milão caiu. O rei, agora no controle, impôs um armistício ao Papa, colocando Florença e os estados pontifícios sob sua proteção em troca de Parma e Placência. Enquanto isso, em Florença, Lorenzo de Piero de Médici, filho de Piero, o Desventurado, assumirá o comando da milícia. Em julho, pediu conselhos a Maquiavel. Antes que este pudesse responder, Lorenzo foi nomeado capitão-geral do exército papal, substituindo seu tio Juliano, doente. Maquiavel viu ali uma última chance. Reescreveu a dedicatória de O Príncipe, dirigindo-a a Lorenzo. Mas quando entregou o manuscrito no Palazzo Médici, o jovem Médici estava mais interessado em um par de cães de caça que acabará de receber. O desdém foi a gota d'água. Humilhado, Maquiavel jurou nunca mais suplicar aos Médici. Reconheceu, enfim, que sua carreira política havia terminado. Mas se o poder o rejeitava, a história não. Afastou-se para os Ortiori Celari, um jardim escondido onde intelectuais florentinos se reuniam para debater ideias perigosas. Lá entre sombras e vinho, ele começaria a escrever não para príncipes, mas para a posteridade. Maquiavel, porém, não se contentou em lamuriar-se entre versos satíricos ou farsas teatrais. Seus dedos que outrora traçavam despachos diplomáticos, agora teciam palavras que cortavam mais fundo que qualquer espada. Em O Asno, poema onde o narrador se vê transformado em bestas na ilha da feiticeira Circe, cada animal era uma máscara transparente. Os porcos, os lobos e os burros não passavam de alegorias mordazes dos Médici, dos Soderini e de toda a nobreza florentina que trocara a virtude pela rapina. A própria metamorfose do protagonista em Asno não era mera fantasia. Era o espelho de sua própria queda, a confissão amarga de um homem que, expulso do jogo do poder, agora observava a corrupção de fora, mas sem perder a capacidade de desmascará-la. Mesmo na ficção, Maquiavel não abandonava a guerra. Cada linha era um golpe contra a hipocrisia de uma cidade que, como Lucrezia na Mandrágora, vendia sua alma por ilusões de fertilidade. E foi justamente na comédia que ele plantou sua crítica mais venenosa. A Mandrágora não era apenas uma farsa sobre adultério e enganos, era um manifesto disfarçado. Quando Calímaco, o jovem astuto, se infiltra no leito de Lucrezia com a desculpa de um filtro mágico, Maquiavel não estava apenas rindo da credulidade humana, estava expondo a esterilidade moral de Florença. A cidade, como a mulher infértil, jazia paralisada em seu casamento forçado com os Médici, e qualquer meio até o logro, até o pecado, era justo para libertá-la. O marido enganado, que no final agradece ao amante pela ajuda, não era outro senão o povo florentino, tão cego que aplaudia seus próprios algozes. A peça, aplaudida nos jardins dos Ortiori Celari, era um aviso: a liberdade não se pede de joelhos, rouba-se se necessário com a mesma audácia de um sedutor. Mas Maquiavel não se deteve na sátira. Nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, ele ergueu um monumento à república que Florença jamais ousara ser. Não eram mais conselhos para príncipes, mas lições esculpidas na pedra da história romana,
as cidades só prosperam quando livres, e a tirania é o veneno que corrói até os alicerces mais sólidos. A liberdade, para ele, não era um ideal abstrato. Era o direito de um cidadão pegar em armas pela pátria, de um magistrado aplicar a lei sem temor, de um povo escolher seus líderes sem a sombra de um tirano. E se em O Príncipe, ele havia ensinado como conquistar o poder, nos discursos revelava como preservá-lo, com instituições que freassem a ambição, com leis que punissem a corrupção, com um exército de cidadãos, não de mercenários. Florença, escrevia ele com amargura, falhara em tudo isso. Sua elite preferira divisões de facções à unidade, a intriga à virtude, a servidão à glória. E então, quando o destino, sempre irônico, lhe estendeu uma segunda chance, Maquiavel não hesitou. A morte de Lorenzo de Médici em 1519 abrirá uma fresta na cortina de ferro do poder. O cardeal Júlio, primo do falecido, chegava a Florença com a missão de acalmar os ânimos, e Maquiavel viu ali não um benfeitor, mas uma brecha. Se os Médici precisavam de um homem que conhecesse os meandros da política e da guerra, quem melhor que ele, o arquiteto da milícia florentina, o estrategista que previra a ascensão de Carlos V antes mesmo que o imperador pisasse em solo italiano? Em A Arte da Guerra, ele não escreveu um manual, esculpiu uma arma. Por meio do capitão Fabrício Colonna, seu porta-voz no diálogo, Maquiavel desfiou os princípios que haviam guiado suas reformas militares sob Soderini. Um exército de cidadãos, não de soldados alugados, fortificações que resistissem aos canhões dos invasores, táticas que transformassem camponeses em guerrilheiros. Cada página era um lembrete ao cardeal Júlio de que Florença, desarmada e dividida, seria presa fácil para Carlos V. E cada argumento era também uma autodefesa. Foi assim que eu salvei Florença uma vez, parecia dizer entre linhas, e posso fazê-lo novamente. O estratagema funcionou. Em março de 1520 o cardeal o recebeu, não como um suplicante, mas como um conselheiro. Impressionado, Júlio recomendou Maquiavel a Leão X e o Papa, que outrora o havia exilado, agora lhe oferecia uma missão: escrever a história de Florença. Era uma tarefa monumental, mas também uma armadilha. Se Maquiavel glorificasse demais os Médici, seria um lacaio; se os criticasse, seria um traidor. Ele, porém, tinha um plano. Enquanto redigia os 8 livros sobre a arte da guerra e aguardava o contrato para a história florentina, aceitou pequenas comissões diplomáticas, provas de lealdade sim, mas também oportunidades para demonstrar que sua mente ainda era a mais afiada de Florença. E quando finalmente lhe pediram propostas para reformar a constituição da cidade, Maquiavel não apresentou um esboço tímido. Desafiou o próprio sistema que o havia destruído. Propôs abolir a signoria, substituí-la por um conselho de 65 homens vitalícios, uma aristocracia de mérito, não de sangue. Sugeriu reviver o Grande Conselho, a assembleia que os Médici tanto temiam, mas com um detalhe crucial: o Papa e o cardeal controlariam a justiça e as armas. Era uma jogada de mestre, dava aos Médici o poder que desejavam, mas sob a máscara de uma república. Florença teria a ilusão da liberdade e eles, o controle real. Os Médici, é claro, não eram tolos. As propostas foram arquivadas, mas Maquiavel não foi descartado. Em janeiro de 1521, enquanto a Europa ardia na guerra entre Francisco I e Carlos V, ele ainda era o homem que o cardeal ouvia. Afinal, quem mais poderia decifrar o xadrez sangrento que se desenhava? A França e o Império se digladiavam por Milan. O Papa oscilava entre alianças e Florença, mais uma vez, estava no olho do furacão. Maquiavel sabia que cedo ou tarde, a cidade teria de escolher um lado. E quando isso acontecesse, ele estaria pronto, não como um servo, mas como o único homem que entendia que na política, a sobrevivência não é questão de lealdade, mas de cálculo. Retorno da liberdade com um misto de alívio e amargura. A queda dos Médici não era apenas uma vitória da República. Era a prova de que suas teorias sobre o poder, a fragilidade das dinastias e a volatilidade das massas estavam certas. Florença mais uma vez havia se livrado de seus senhores, mas a que custo? A cidade, exausta por décadas de intrigas, agora enfrentava um inimigo muito mais temível: o caos que se seguia à ausência de ordem. E Maquiavel, o homem que havia passado anos decifrando os mecanismos do poder, sabia que a euforia republicana duraria apenas até que a fome, a insegurança ou a próxima ambição desmedida surgissem. Enquanto as ruas fervilhavam com celebrações, ele observava com o olhar frio de quem já vira esse filme antes. Os mesmos que agora gritavam liberdade. Seriam os primeiros a clamar por um salvador quando a primeira crise econômica apertasse seus pescoços.
Os otimati, os jovens idealistas que sonhavam com a república platônica, não entendiam que a política não era feita de princípios, mas de forças em equilíbrio precário. E Florença, sem um exército, sem aliados confiáveis e com as arcas vazias, estava prestes a descobrir o preço de sua insolência. Maquiavel não perdeu tempo. Sabia que a república recém-nascida precisava de mais do que discursos inflamados, precisava de estruturas. Propôs imediatamente a reorganização da milícia cidadã, o mesmo projeto que os Médici haviam ignorado e que agora era questão de sobrevivência. Mas os novos governantes, embriagados por sua vitória, preferiam debater a pureza das instituições a sujar as mãos com a logística da guerra. Enquanto isso, as notícias de Roma chegavam como um presságio. O saque da cidade pelo exército imperial não era apenas uma derrota do Papa, era um aviso. Se os lanquestes de Carlos V haviam reduzido a Santa Sé a cinzas, o que fariam com uma Florença desarmada e dividida? Ele tentou alertá-los. Escreveu memorandos, traçou estratégias, insistiu que a cidade precisava se preparar para o pior. Mas seus conselhos, como sempre, eram inconvenientes. Os republicanos mais radicais o viam como um remanescente da era Médici, um pragmático demais para seus gostos. Os moderados, por sua vez, temiam que suas reformas dessem poder excessivo a um único homem, justamente o homem que havia escrito que é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Maquiavel, no entanto, não estava interessado em ser amado. Estava interessado em salvar Florença de si mesma. Quando as primeiras tropas imperiais apareceram nos arredores, em julho de 1527, a cidade finalmente acordou. Mas era tarde. Os muros que ele havia insistido para serem reforçados, ainda estavam frágeis. As milícias mal treinadas. E o povo dividido entre aqueles que queriam resistir até a morte e os que já negociavam a rendição em segredo. Maquiavel mais uma vez foi chamado à ação, não como chanceler, não como estrategista, mas como o homem que entendia que na hora da verdade, a política se resumia a uma escolha brutal. Quem vai sangrar hoje para que outros vivam amanhã? Ele não tinha ilusões. Sabia que se Florença caísse não seria por falta de aviso, mas por excesso de ilusão. E enquanto os canhões imperiais se aproximavam, Maquiavel fez o que sempre fizera, pegou a pena. Não para escrever mais um tratado, mas para redigir uma lista fria, precisa de tudo que a cidade havia ignorado. Porque no fim, a história não perdoa os que se recusam a aprender com ela. E ele, mais do que ninguém, estava determinado a garantir que, dessa vez, Florença pelo menos morreria de olhos abertos. Ele sonhava com a restauração da República, imaginando que, finalmente, seria chamado de volta ao serviço público, não como um súdito dos Médici, mas como arquiteto de uma Florença livre. Mas a história, como sempre, preferiu a ironia. Sua saúde, já abalada pelos anos de exílio e frustração, desmoronou de vez quando percebeu que seu nome havia sido riscado da lista dos que importavam. Os homens que agora decidiam os destinos da cidade não queriam um estrategista que os confrontasse com verdades inconvenientes. Preferiam conselheiros que sussurrassem o que eles já desejavam ouvir. E assim, no dia 21 de junho de 1527, Niccolò Maquiavel fechou os olhos pela última vez, aos 58 anos, levado não pela espada de um inimigo, mas pelo peso de uma vida gastando-se em vão por uma pátria que nunca soube valorá-lo. Seu corpo foi depositado na igreja de Santa Croce, onde, em um gesto de cruel justiça poética, repousaria ao lado de dois outros gênios que Florença também havia subestimado em vida, Galileu, o herege da ciência, e Michelangelo, o artista que esculpiu deuses enquanto os homens lhe pagavam migalhas. Mas se a cidade o enterrou com indiferença, o tempo se encarregaria de ressuscitá-lo. Maquiavel não foi apenas um servo da Florença tumultuada do século XVI, foi seu cirurgião mais impiedoso. Em uma época em que a Itália sangrava sob o jogo sujo das alianças e traições, ele disseca sem anestesia a anatomia do poder. Republicano por convicção, pragmático por necessidade, soube que entre a utopia e o caos, às vezes é preciso escolher o mal menor para evitar o pior. Não era um homem de meias palavras. Se a estabilidade exigia que um príncipe fosse temido em vez de amado, que fosse astuto em vez de virtuoso, ele o diria sem pestanejar. E foi exatamente isso que o tornou insuportável para os moralistas de plantão. O príncipe não é um manual para tiranos. É um espelho que reflete, sem piedade, o que os poderosos já fazem quando ninguém está olhando. O problema não é que Maquiavel ensinou os homens a serem cruéis, é que ele os desmascarou. E, no entanto, reduzir sua obra a uma apologia da manipulação é como julgar um médico pela lista de sintomas que diagnostica. Ele escreveu sobre a podridão porque a viu de perto, não porque a celebrasse.
Suas cartas, cheias de ironia e humanidade, revelam um homem que amava a liberdade, que sonhava com uma república onde a lei, e não o capricho de um ditador, governasse. Se hoje o termo maquiavélico evoca intrigas e cinismo, é porque o mundo prefere culpar o mensageiro a enfrentar a mensagem. O poder, quando não é domado por instituições sólidas, corrompe até os mais puros. Maquiavel não inventou essa regra, apenas teve a coragem de escrevê-la. E quanto à sua reputação? Talvez a pergunta não seja se ele merece ser lembrado como um cínico, mas se nós, que ainda tropeçamos nos mesmos erros que ele advertiu, merecemos o luxo de julgá-lo. Afinal, enquanto seus críticos debatem sua moral, seus livros seguem sendo lidos, nos gabinetes presidenciais, nas academias militares, nos bastidores onde as decisões que moldam nosso mundo são tomadas à sombra. Porque no fundo, todos sabem, quando a sobrevivência está em jogo, a história não pergunta se você é bom, pergunta se você é esperto. E Maquiavel, mais do que ninguém, entendeu isso.